esse nome estrangeiro ou não agrada a parte, ou não agrada aquela parte, ou causa realmente algum constrangimento, enfim. Há também a possibilidade, gente, de propor essa ação para a modificação desse nome, tá? Embora seja um nome estrangeiro, que às vezes aí é adorado por alguns, mas por outros não, e pela própria parte, às vezes não. Então, havendo também o nome estrangeiro, essa parte queira modificar esse nome, fazer uma alteração, é devida também essa ação para tanto, tá certo, gente? Bom, outra possibilidade aí, quando aquela pessoa é vítima, ou melhor dizendo, participou, tá? De uma cena de crime, ou testemunhou algum crime, ou efetivamente foi vítima de algum crime, propriamente dito, tá? Bom, muitas vezes essa pessoa que está envolvida em uma situação penal, por exemplo, de testemunhar em um crime grave, por exemplo, gente, um crime aí como homicídio, doloso, etc. Às vezes aquela parte, ao ser inserida naquele contexto, ainda que não queira, tá? Porque foi arrolado por testemunha ou pelo Ministério Público, ou pela própria defesa, ou, enfim, aquela parte não queria estar naquele contexto lá do processo e se viu inserido nesse contexto, poderá fazer uso dessa peça prática profissional para propor uma ação, gente, requerendo, portanto, que seu nome seja alterado, tá? Porque foi vítima ou foi testemunha de algum crime e essa pessoa não quer conviver com isso, tá? Com a hipótese de ter alguma retaliação e aí facilmente essa pessoa poderia ser encontrada através daquele nome, tá? Então, nessas ocasiões, nessas hipóteses também admite-se a possibilidade de uma alteração do nome em virtude de, por exemplo, a pessoa ter sido vítima ou testemunha de um crime, tá certo, gente? Bom, também, obviamente, a alteração do nome por conta de adoção, tá? Então, aquela família que adota aquela criança também, e aquela criança propriamente dita, tem o direito de uma alteração no seu nome, tá? Para que prossiga aí uma nova vida com a sua nova família, tá? E tem se admitido também, como eu já mencionei nessa aula, a possibilidade de alterar o nome em virtude do nome social que aquela pessoa, portanto, aí se identifica na sociedade, tá? E aquele nome que aquela pessoa se apresenta como sendo seu, então, digamos aí, aquela pessoa que quer ser chamada de um nome masculino ou um nome feminino, embora seu nome seja totalmente diferente. É um direito da parte, tem se admitido isso, principalmente amparado no princípio da dignidade da pessoa humana, tá, gente? Então, os tribunais têm admitido, portanto, a ação de retificação de registro público, tá? Notadamente para alterar o nome daquela parte que se identifica socialmente com o nome, por exemplo, do gênero oposto, tá certo? Então, possivelmente aí, isso veio para ficar, tá? Então, não tem como mais retroceder, é um direito adquirido e as partes, por assim dizer, têm essa possibilidade hoje também de propor ação nesse intuito, tá certo, gente? Perfeitamente possível, então, a alteração em razão do nome social que aquela pessoa ali se identifica e também se apresenta para toda a sociedade, tá certo? Bom, Matheus, qual seria a base legal para propor essa ação de retificação de registro público, tá? Gente, a base legal vai ser a própria Constituição Federal, tá? Direito de petição, tá lá aí no artigo 5º da Constituição Federal, bem como na Lei 6.015, de 73, tá? A gente vai ter aí, a partir do artigo 50, bem como 109 a 113 da Lei de Registro Público, tá certo? Vai ser a base legal que você vai trazer na sua peça prático profissional, tá? Vocês vão ver aí que essa peça é simples, tá, gente? Não é uma peça complexa. Basta vocês aí alegarem a justificativa daquela parte ao querer alterar o nome, ao querer fazer a sua retificação, se for o caso, tá? Bom, como será o procedimento então, Matheus? Essa
essa prática profissional. Gente, via de regra, não haverá audiências, tá? Não haverá audiência nem ações de retificação de registro público, via de regra. Mas pode ser que o juiz ou o Ministério Público também requeira uma audiência para dirimir alguma dúvida, tá? Ah, Matheus, me dá um exemplo de uma possibilidade que, já que eu não vislumbro a possibilidade de uma audiência para se retificar, por exemplo, uma data de nascimento. Como é possível a audiência? Gente, suponhamos que a parte esteja aí justificando a sua retificação no registro público, tendo em vista que consta lá no nascimento aquela pessoa 1975, mas aquela pessoa nasceu em 1970, tá? Bom, suponhamos que aquela pessoa, inclusive, nasceu no mesmo dia em que o vizinho daquele mesmo bairro nasceu e o vizinho está com o documento correto, inclusive o parto foi realizado pela mesma pessoa, tá? Suponhamos que aquela pessoa que fez aquele parto ainda esteja viva. E aí, aquela pessoa, por exemplo, naquele ano de 1975, nem mais trabalhava nessa cidade. Então, não poderia ter sido esse médico que realizou esse parto, já que esse médico estava, por exemplo, fazendo aí doutorado em outra cidade, mestrado em outro país, inclusive, nesse ano. Gente, nada obsta que o juiz, por exemplo, queira ouvir esse profissional no intuito tão somente de saber onde aquele profissional se encontrava naquele ano, tá? De 1975, já que a parte alega que nasceu em 70, junto a documento de outra pessoa que nasceu em 70 também, e que o parto foi realizado pelo mesmo médico e no mesmo dia, por exemplo, tá? Então, visualizaram que é possível ter uma audiência para dirimir alguma dúvida, se o juiz quiser, portanto, interrogar e no intuito aí de obter a verdade, tá? Então, o juiz pode, por exemplo, chamar essa parte e dizer, médico, você procedeu aí, a parte está alegando que você procedeu, realizou aí um parto no ano de 1970, mas no registro dele diz que você fez esse parto em 75. Onde você estava em 1975? Ele, não, doutor, em 75 eu estava na Argentina fazendo doutorado. Pronto. Então, visualizem que é possível ter uma audiência, ainda que um processo de retificação de registro público, tá, gente? É raro, isso é verdade, mas pode acontecer uma audiência como o exemplo que eu acabei de trazer para vocês, tá certo? Bom, então, feita a petição inicial, tá? Feita a petição inicial, será intimado o Ministério Público para acompanhar o feito. Por que, Matheus, o Ministério Público deve acompanhar? Gente, porque a ação de retificação de registro público, o Ministério Público tem interesse, tá? Porque tem aí questões sociais e coletivas envolvidas. Então, obviamente, o Ministério Público tem interesse aí de participar desse processo, tá? Bom, então, o MP deve ser intimado, tá? Proposta daquela petição. Os eventuais aí interessados também deverão ser citados para, no prazo de 5 dias, procederem a alguma impugnação acerca daquele pedido, tá? A audiência de instrução de julgamento só ocorrerá havendo a necessidade, isso é muito raro acontecer, é verdade, e, posteriormente, o juiz pronotará uma sentença, tá certo, gente? Bom, Matheus, qual será o foro competente para ajuizar essa ação? Foro competente, gente, vai ser o foro daquele requerente, tá? Então, o domicílio daquele requerente que está propondo essa ação vai ser o foro competente para julgar esse processo, tá? Quais são aí as perguntas importantes, Matheus, a fazer ao cliente no momento que o advogado for propor essa ação, tá? No momento daquela entrevista, daquela assinatura de procuração, etc. Bom, gente, primeiro você tem que saber se o cliente por que ele quer propor aquela ação, tá? Então, digamos que seja uma pessoa que esteja incomodada com o seu nome, tá? Então, primeiro, você vai observar a idade da pessoa para saber se é necessário ajuizar a ação ou não, tá? Porque eu já falei para vocês que caso aquela pessoa tenha atingido a maioridade em menos de um ano,
poderá propor ação, ou poderá requerer o pedido independente de ação judicial, tá? Então, saber daquela parte qual o motivo, a idade que aquela parte tem, tá? E qual o motivo da modificação do nome, tá? Então, se for algum constrangimento, deixar bem claro qual é o constrangimento, tá? Não, Matheus, eu me identifico com esse nome socialmente, venho usando esse nome desde de tanto tempo, e etc, etc. Bom, para que você convença o magistrado que aquela situação específica está no rol aí das possibilidades da própria lei ou doutrina e jurisprudência, tá? Como, por exemplo, aí a pessoa que quer mudar o nome em razão da sua identificação social, a pessoa que não se identifica com aquele nome masculino quer ter o nome feminino e assim já é reconhecida por todos, tá? Bom, então, uma justificativa precisa ser feita, precisa ser apresentada, porque essa parte da proposição eventualmente já ultrapassou aquele período de um ano após a sua maioridade civil, tá? Então, por isso, tem que ter a justificativa de o porquê aquela pessoa está requerendo aquela alteração ou aquela retificação, tá certo? Bom, em que circunstâncias aconteceram aqueles erros ali, quais foram as circunstâncias, o que tem de errado naquele documento que aquela pessoa quer reparar, tá? E o que tem, de fato, verdadeiro a ser acrescentado naquele pedido, tá? Naquele processo. Por exemplo, no exemplo que eu trouxe aqui para vocês, de uma parte que nasceu em 1970 e em 1975 está lá o registro dessa pessoa, você vai trazer a informação verdadeira. Olha, excelência, a parte nasceu em 1970, conforme aí documento anexo, como por exemplo, certidão de batismo, tá? Aquela parte foi batizada aí um mês depois, ou enfim, comprovando que em 1970 aquela pessoa já estava viva, tá? Ou então carteira de vacina, etc. Bom, então, a informação, qual seria a informação verdadeira que você quer acrescentar naquela peça, tá? Naquela petição propriamente dita aí. Bom, documentos importantes para a propositura dessa peça, gente. Claro, os documentos pessoais da parte, tá? RG, CPF, certidão aí de nascimento, enfim. Documentos que demonstrem o erro, tá? Então, já que se for erro na grafia, demonstre qual foi o erro na grafia. Certidão de óbito do falecido, se for o caso. Qualquer documento aí que você consiga comprovar a verdade dos fatos. Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês de um indivíduo que nasceu em 1970. Quais são os documentos, Matheus, que você possa comprovar que aquela pessoa nasceu em 1970? Pode ser que aquela pessoa tenha uma certidão de batismo, tá? Daquele mesmo ano. Pode ser que aquela pessoa tenha cartão de vacina. Ou seja, se aquela pessoa foi vacinada em 1970, não tem como a certidão constar 1975 como nascimento dela, tá? Então, é o momento de você trazer para o magistrado as provas que você realmente faz uso daquele direito, tá? Ah, Matheus, se for no caso de um apelido público, ou se for no caso de um nome vexatório, convém juntar aí aquelas provas de que aquela pessoa vem sofrendo bullying, por exemplo, sim. Então, digamos que é uma pessoa que tem um nome vexatório e nas redes sociais, por exemplo, recebe mensagem diariamente, pessoas fazendo bullying, tá? Com aquele nome. Portanto, pode ser juntado aos autos também? Claro, gente, claro que pode. Ah, Matheus, se trata de uma pessoa que na verdade, foi vítima de um crime ou testemunhou em um processo criminal e está com medo, não quer mais ter aquele nome. Convém juntar aos autos aí, por exemplo, o depoimento dessa pessoa na delegacia, ou o depoimento dessa pessoa durante o processo criminal? Claro, gente. Então, um documento que você vai comprovar ao magistrado a sua tese. Olha, excelência, essa parte depois, como testemunha, essa parte depois em um crime muito perigoso e não se sente segura em manter esse mesmo nome. Então, qual a prova disso? Excelência, consta aqui no rol dos documentos o depoimento que essa parte fez, tá? Então, completamente inserida nesse contexto aí desse crime que ocorreu e não quer mais estar inserida nisso. É possível, gente? Sim, claro. Todo documento, gente, que vai ter o condão de comprovar a sua alegação deve ser trazido aos autos, tá? Então, é aquele nome, aquela pessoa que quer ter um nome feminino e já se identifica assim socialmente,
Posso juntar também, por exemplo, print de redes sociais com o nome feminino que essa pessoa já utiliza? Claro, claro. Então, por exemplo, pode printar a tela do Facebook dessa pessoa, comprovando que desde o ano 2010, por exemplo, essa pessoa já usava esse nome no Facebook, desde o ano 2012, enfim. Bom, todo documento possível aí, desde que seja idôneo, tá? Para comprovar sua alegação, deve ser juntado nesse momento, tá? Ao propor essa peça, tá, gente? Bom, certidões negativas também de municipal, estadual e federal. Por quê, Matheus? Para comprovar que aquela parte não tem dívidas, tá, gente? Não tem dívidas e não quer, por exemplo, se furtar da obrigação de pagar essas dívidas. Tem tanto certidões cíveis como certidões criminais, tá, gente? Então, a certidão criminal serve para quê, Matheus? Como, por exemplo, antecedentes criminais, certidão de que não responde processo criminal, porque uma pessoa pode tentar se furtar da aplicação da lei penal requerendo alteração de nome. Então, por isso que é indispensável que a parte apresente, por exemplo, antecedentes criminais e certidões criminais também dos órgãos competentes. Por quê, Matheus? Para comprovar que aquela pessoa nada deve à justiça, tá? E nada deve a ninguém, podendo, portanto, aí requerer ter o seu nome alterado sem prejuízo à sociedade, tá certo, gente? E a quem quer que seja também. Então, convém o advogado juntar também essa documentação, tá? As certidões pertinentes para comprovar que aquela pessoa nada deve e também que aquela pessoa não responde processos, tá certo? Bom, se for o caso de testemunhas, você também deve apresentar o rol de testemunhas nesse momento, de propositura da ação específica, tá certo? Bom, o valor da causa a gente atribui isso aí um salário mínimo, tá? É uma praxe, nós advogados atribuindo o valor de um salário mínimo para essa causa. Tem advogados que atribuem o valor de R$ 100 para efeitos fiscais, etc. Eu, particularmente, no meu escritório, o salário mínimo, se for o caso, requeiro assistência judiciária gratuita se aquela pessoa não tiver condições de pagar custas processuais sem prejuízo próprio ou da sua família, tá certo? Bom, com isso a gente finaliza essa aula, gente. Eu vou apresentar para vocês aqui uma peça bem simples, bem sucinta, bem objetiva. Então, ao propor essa ação, seja bem objetivo, tá? Porque realmente não é uma peça complexa, é uma peça bem simples, inclusive, tá certo? Vou passar aqui um pouco rápido, havendo a necessidade, vocês pausam o vídeo e leem com calma, tá certo? Bom, a comarca aí que vocês vão ajuizar vai ser a comarca do domicílio do requerente, tá? E, portanto, os pedidos, gratuidade de justiça, intimação do MP e o pedido da retificação do registro aqui e para que seja expedido o competente mandado para que o cartório proceda àquela alteração, tá certo? O valor da causa aqui foi atribuído o valor de R$ 2.000 e os documentos anexos pedindo, portanto, a juntada dos mesmos, pedindo a produção de todo meio de prova de direitos admitidos, tá certo, gente? Bom, com isso, eu me despeço, agradeço mais uma vez a atenção de todos, fico à disposição para eventuais dúvidas, críticas ou sugestões, havendo então a necessidade, gente, entre em contato comigo. Até a próxima, se Deus quiser. Tudo de bom para vocês.